Olá, mais um episódio do programa Para Não Esquecer da Abras. Eu sou Lucas Mella, diretor científico da Abras São Paulo. Estou aqui com meu amigo Fábio Porto, presidente da Abras São Paulo. E o capítulo de hoje a gente vai falar sobre novos tratamentos para a doença de Alzheimer, terapia anti-amiloide e além. A ideia é a gente conversar um pouco sobre o recém-aprovado donanemab e drogas semelhantes que podem vir a ser aprovadas nos próximos anos, que estão em estudos, e outros tratamentos que também estão sendo pesquisados com outros mecanismos. Fábio, muito bem-vindo. Vamos começar nosso bate-papo? Então, primeiro dizer que é um prazer estar aqui do teu lado, Lucas. Eu, como ex-diretor científico da Abra São Paulo, posso dizer que eu fui muito bem, né, representado, né, muito melhor do que eu fiz nesses anos anteriores. Então, dizer que eu fico muito feliz de poder conversar com um médico que conhece tanto de doença de Alzheimer como o Lucas. Então, é um grande prazer estar aqui. E parabéns se você está aqui também, né? Porque você está querendo aprender sobre novos tratamentos, sobre novidades, para poder oferecer o melhor para os seus pacientes, para os seus familiares, né? Então, todo tipo de conhecimento, né, ele tem que ser bem esclarecido, ele tem que ser entendido de uma forma bastante racional e consciente para que a gente tome as melhores decisões. Então, todo mundo, muito bem-vindos. Muito bom. Aprender a seu lado sempre é muito bom. Fábio, bom, vou começar te perguntando sobre qual é a grande diferença desses novos tratamentos que estão sendo divulgados, estão sendo estudados e muito debatidos em termos de prática clínica para os tratamentos tradicionais, para os fármacos tradicionais da doença de Alzheimer. Bom, essa pergunta ela é fundamental. É a pergunta que a gente tem que responder para entender todo o resto. Então, o grande ponto é que até então, semana passada, que a gente não tinha nenhuma medicação nova aprovada, os tratamentos para a doença de Alzheimer, elas tentavam modular neurotransmissores. Então, os tratamentos clássicos são drogas que aumentam a transmissão colinérgica da acetilcolina. Por que elas fazem isso? Porque na doença de Alzheimer, a gente tem uma redução muito precoce, no início da doença, dos núcleos colinérgicos. Então, você tem uma denervação, uma redução da inervação colinérgica. Então, você fazer uma droga colinérgica, você tem um benefício sintomático para algumas pessoas, melhora até. Uma minoria, mas pode até melhorar. E um alentecimento da progressão, especialmente a longo prazo. Tá? A gente tem, né, 3 medicações, donepezila, galantamina e rivastigmina, e, né, então, as medicações colinérgicas aprovadas oficialmente desde a fase de demência leve, tá? E a gente tem a memantina. Então, uma droga que ela não modula o sistema colinérgico, e sim o sistema do glutamato. Então, ela evita a excitotoxicidade, que é a lesão por excitação excessiva via glutamato. Ela só é indicada na fase moderada, oficialmente. Ela também tem um benefício de alentecer a progressão, tem benefício para evitar sintomas comportamentais, tá? Mas o que essas drogas têm em comum? Elas não mexem na neuropatologia. Quer dizer, a doença de Alzheimer, a gente vai falar isso mais para frente, mas hoje ela é caracterizada pelo acúmulo anormal de 2 proteínas, beta-amiloide e tal. Nem as drogas colinérgicas, nem a memantina mudam isso. Então, a grande mudança que é as drogas anti-amiloide. Então, o donanemab, que foi recentemente aprovado, e o lecanemab, que ainda está em pendência de aprovação, mas já foi aprovado na Europa, nos Estados Unidos, em outros países, são drogas que conseguem tirar o amiloide do cérebro. Então, essa é uma grande diferença. A medicação não está modulando sistemas de neurotransmissores. Ela está atuando na proteína amiloide, que é a proteína que acumula na doença de Alzheimer.
E aí eu vou deixar até o Lucas responder essa segunda pergunta, né? Quando a gente faz uma comparação, olha, esse remédio fez isso e melhorou isso, o teste. Esse aqui não melhorou. A gente tem que entender o mecanismo, né? Então, você repor acetilcolina, você pode causar benefício sintomático. Se você tirar o amiloide do cérebro, Lucas, vai causar benefício sintomático? Melhora, assim, vai melhorar a função? Então, tendo em vista esse mecanismo, né, qual que é o efeito esperado da droga? Eu costumo dizer para os pacientes que até agora, no tratamento clássico, a gente tem medicações e também tratamento não medicamentoso que fortalece o cérebro contra a doença. A doença ela continua caminhando, só que a gente tenta forçar os neurônios que estão diminuindo o seu funcionamento a trabalharem mais e tenta evitar que mais neurônios morram, né, com os colinérgicos e a memantina. Mas a gente não age no mecanismo que faz a progressão da doença. Então, as novas medicações, de forma bem simplória, elas são diferentes porque elas agem enfraquecendo a doença. Então, os clássicos fortalecem o cérebro. E ao fortalecer o cérebro, às vezes a gente até percebe um nível de uma melhora sutil, como o Fábio colocou. Mas enfraquecer a doença, a gente vai notar isso ao longo do caminho dessa doença. Então, é um desfecho que, do ponto de vista clínico, de percepção em capacidades cognitivas, alterações de comportamento, funcionamento da pessoa, isso não vai ser notado em semanas, meses, mas sim em anos. E se a gente olhar só para uma pessoa, a gente também não vai notar, porque é sempre um comparativo com as pessoas que não estão tomando esse remédio e que tendem, tendo uma doença mais forte, a declinar mais do que aquelas pessoas que vão ter um tratamento enfraquecendo essa doença, diminuindo o combustível para essa doença. Uhum. E um outro ponto que eu acho que entra nessa questão da comparação das duas coisas, né, Fábio, é o tempo, que faz toda a diferença, né? Então, os tratamentos clássicos são aprovados para os sintomas da doença de Alzheimer em fase de demência. Demência leve, moderada e grave, ou demência moderada e grave, no caso da memantina, dos inibidores da colinesterase. O que é diferente desses novos tratamentos anti-amiloide, né? Que já não funcionam quando a doença já está madura, quando a doença já causou um impacto, um estrago em termos de alteração do funcionamento dos neurônios e de neurodegeneração. Uhum. E aí eu queria que você, então, falasse um pouquinho disso. Qual é o timing, o momento de se prescrever esses remédios, tanto do ponto de vista clínico dos sintomas, quanto do ponto de vista biológico da doença? Sim. Bom, então eu vou começar respondendo ao contrário, né? O que o amiloide faz? Né? O quão culpado é o amiloide? Essa pergunta é fundamental, porque quando a gente tira o amiloide, você tem que responder a pergunta primeiro. O que o amiloide estava fazendo? Então, essa pergunta ela é importante para a gente entender o que acontece. O amiloide acumula no cérebro, então, talvez até 2 décadas antes. Né? Recentemente, um estudo na China com líquor mostrou que 18 anos antes do diagnóstico, o amiloide começa a aumentar no cérebro, né? Reduzindo o líquor. O amiloide, ele por si só, não faz muita coisa. Talvez um efeito deletério muito pequeno. O tamanho do efeito, minúsculo. Mas, né, ele, quando chega num ponto, ele induz uma segunda proteína a acumular, proteína tau. Essa proteína é a proteína culpada pelo declínio cognitivo. Os emaranhados neurofibrilares, eles acumulam no neurônio, eles destroem a citoarquitetura, eles causam a disfunção sináptica.
Mas, qual que é o ponto principal aqui? Com 30 anos em estudos de autópsia, as pessoas têm amiloide, têm tal no cérebro, tem emaranhado, mas no tronco cerebral. E a disseminação seria muito, muito lenta. Então, se a gente viver, eu sempre brinco, como Matusalém, né, que viveu 900 anos, provavelmente a gente teria um problema de memória, uma taupatia primária no hipocampo. Sem amiloide. Porque sem amiloide. Só com tal, porque vai acumulando, mas acumula muito devagar. Qual que é o problema do amiloide? Ele catalisa. Ele faz com que a disseminação da proteína tal seja mais rápida. E isso faz com que você tenha amiloide na região límbica, no lobo temporal medial, no hipocampo, no córtex entorrinal, e muito rapidamente se espalhe para o córtex, né, causando a disfunção clássica temporoparietal posterior da doença de Alzheimer. Quer dizer, o espraiamento, a disseminação fica muito mais rápida quando você tem amiloide, como se você catalisasse a reação, né, de acúmulo do tal. E aí essa palavra não existe, né? Mas imagina se você conseguisse descatalisar um pouco, né? Quando você tira o amiloide... Oi? Tirar o combustível. Tirar o combustível, isso. Né? Imagina se você conseguisse lá fazer com que a reação, que estava rápida, voltasse, né, reduzisse um pouco a velocidade. Eu vejo as drogas anti-amiloide assim. Quando você tira o amiloide no momento clínico que a pessoa já está com o tal disseminado, que é o quê? Comprometimento cognitivo leve e demência leve por doença de Alzheimer. Quer dizer, você já infere que já foi a fase do acúmulo amiloide, já começou o acúmulo de tal, um pouquinho menos no CCL, um pouquinho mais na demência leve, mas a reação já aconteceu. Quando você tira o amiloide, você para a reação? Não. Uma vez que o tal disseminou por redes cerebrais, é como se fosse uma infecção. Ele vai, né, infectando redes cerebrais. Ah, por isso que infecta a rede de memória? Por isso. Vai pela rede. Por algumas vezes, infecta redes não clássicas, não canônicas. A rede visoespacial, a rede de linguagem, a rede comportamental. Então, tem as formas atípicas. Mas o tal, ele se dissemina como se fosse um prion, como se fosse uma infecção. Então, tirar o amiloide na fase de comprometimento cognitivo não vai parar o tal, vai só alentecer. E aí vem a ideia. Essa ideia já está sendo testada. Será que se a gente conseguisse diagnosticar a fase de amiloide muito inicial, quando não temos muito tal, e tirar o amiloide nessa fase, será que a gente vai ter um efeito melhor? E aí, né, a gente já conversou isso algumas vezes, né, Lucas? Num dos dados que foi apresentado no AIC do ano passado, do estudo do Trailblazer 2, dados de comprometimento cognitivo leve com pouco tal, no PET tal. O efeito de alentecer foi bem maior. Foi 66%, se eu não estou enganado. Quer dizer, quanto mais precoce, maior o efeito. Né? E aí, a gente tem que agora juntar, né, a biologia com a clínica. Isso. Qual é a sua opinião sobre isso, Lucas? Eu acho que esse ponto é fundamental, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento em que, para usar os novos tratamentos da doença de Alzheimer, a gente tem que entender que a base diagnóstica para indicação e parte da medida de efeito é biológica. Porque a gente não está agindo no sintoma. Não é um remédio para febre que vai agir imediatamente. É, entre aspas, um antibiótico que vai, ao longo do tempo, debelar uma infecção crônica ou diminuir a força dessa infecção crônica. Né? Então, vou resumir um pouquinho o que você falou. Né? Você falou que amiloide sozinho não faz verão, amiloide sozinho não faz doença de Alzheimer, certo? E que, para as alterações biológicas da doença de Alzheimer se iniciarem, a gente tem que ter
um grau de depósito de amiloide alto no cérebro, e a partir desse depósito de amiloide, a gente vai desencadear uma cascata de alterações que envolvem centralmente a proteína tal. E essa proteína tal dentro do neurônio é a que vai causar a neurodegeneração. E que mais? Que quando esse amiloide deflagra, inicia o processo, anos depois ele é dispensável. A proteína tal, ela corre sozinha. Ela vai passando de neurônio para neurônio, de rede neuronal para rede neuronal e continua o espraiamento da doença de Alzheimer. Por isso que quando se testou drogas amiloides para demência moderada grave, ela não funcionou, provavelmente. Né? E por isso que quando a gente vê o estudo do donanemab, o estudo clínico, a gente vê desfechos diferentes em 2 grupos. Todas as pessoas tinham ou comprometimento cognitivo leve ou demência leve, ou seja, um estágio clínico inicial da doença de Alzheimer. Mas, para aqueles que, além do estágio clínico inicial, tinham um estágio biológico mais inicial, ou seja, menos alteração de tal, o resultado do tratamento foi melhor. Né? Então, mostrando que a gente tem que tomar como referência agora aspectos biológicos. Né? E aí, então, vem a grande pergunta. E se eu tirar o amiloide antes de aparecer o tal? A grande dificuldade disso é como que em quem a gente vai procurar esse amiloide? O quanto desse amiloide, de fato, a gente vai ter certeza que vai desencadear a doença para a gente entrar com um remédio que pode trazer efeitos colaterais também. Né? A gente tem um estudo com uma outra medicação anti-amiloide, que é o solanezumab, que foi feito em sujeitos normais, sem declínio cognitivo e com depósito de amiloide. Solanezumab é um medicamento diferente do donanemab. Ele age em formas solúveis do amiloide, ou seja, aquele amiloide que ainda não depositou, aquele amiloide que ainda está no cérebro para ser depositado. Dessa forma, o solanezumab, ele também implica em menos efeito adverso, menos risco de, ao tirar placas de amiloide, causar inflamação excessiva. No entanto, só agindo nessa forma solúvel, o solanezumab não foi capaz de eliminar a amiloidose. E por isso o resultado desse estudo foi negativo. Mas a gente tem novos estudos com outras drogas anti-amiloide, o gantenerumab, por exemplo, para pessoas com mutações genéticas que levam à doença de Alzheimer, que estão em estudo e têm resultados benéficos, ainda que parcialmente, pelo tempo de estudo, em atrasar o início dos sintomas, por exemplo. Né? Mas esse campo é um campo ainda muito em pesquisa, que exige não só um conhecimento melhor da especificidade de como que começa a doença de Alzheimer nesse amiloide, como em quem a gente vai procurar. A gente vai sair fazendo exame de amiloide para toda a população. Né? Mas no final, eu acho que... Perdão, pode concluir essa parte que eu ia mudar de assunto. Vai lá. E são pontos importantes, assim, né? O que esses trials mostram pra gente é que você tem que tirar o amiloide. Você tem que tirar a placa. Se você não tirar a placa, não tem efeito nenhum. Né? Esse ponto, desculpa cortar, Fábio, mas é uma discussão bem bacana, né? Que bom, quer dizer que não é só um amiloide, tem vários tipos de amiloide, então a gente tem que imaginar que o amiloide ele começa como um peptídeo, que é um componente de uma proteína bem pequenininha, e esse peptídeo um vai se agregando no outro, que vai formando fibrilas. E essas fibrilas, uma vão se agregando na outra, até que, de repente, você tem uma placa no cérebro de um agregado atrapalhando a comunicação dos neurônios e causando inflamação. Mas há muitos estudos mostrando
que essas fibrilas e esses peptídeos já têm uma ação patológica e alguns estudos argumentam até com mais toxicidade ainda, né? Então, Tem esse a debate... hipótese, né? Tem uma hipótese que existe um efeito sináptico negativo, né, das formas solúveis. Mas eu acho que, assim, apesar de ter esse pensamento, essa hipótese, os dados mostraram que a forma mais deletéria talvez seja a forma insolúvel. Tem uma interpretação aí, que alguns estudiosos têm mostrado de pesquisa, que é além da... Porque o que acontece? Vamos falar dos estudos básicos, muitos de modelo animal, colocam como as formas pequenas e solúveis do amiloide serem muito tóxicas para sinapses, para os neurônios, etc. No entanto, os estudos clínicos com humanos, com os remédios anti-amiloide, mostram que é tirando a placa que a gente tem um efeito melhor, e não tirando as formas solúveis apenas. Uma interpretação aí é que a placa seja uma grande reserva de amiloide. Porque conforme eu tenho uma placa, eu vou aglomerando, mas eu também vou desaglomerando. Então, eu vou tendo um equilíbrio entre placa e formas solúveis. Se eu tiro só as formas solúveis e não tiro a placa, eu continuo produzindo mais formas solúveis a partir da placa. Liberando, né, forma solúvel, né? E aí, assim, acho que essa questão... quando a gente pensa, assim, amiloide e tal, a gente esquece que tem aqui um abismo, né? Tem inflamação, né? Tem processos de apoptose, né? De regulação celular, tem um monte, tem copatologias, aspectos nutricionais, né? Resiliência, reserva cognitiva. Então, a gente faz uma simplificação didática, né? Amiloide e tal, mas no meio disso tem muita coisa. Então, e aí vem a próxima pergunta, né? A gente não sabe ainda muito predizer, né, para as pessoas que têm amiloide, quem é que de fato vai ter Alzheimer e quando vai ter, né? Quando vai ter sintoma clínico, né? Estou cometendo aqui um erro conceitual, né? Alzheimer, na verdade, é a patologia, né? Quer dizer, quando que a pessoa vai ter o sintoma da doença, o declínio cognitivo. Então, e eu acho que isso, os próximos anos vão ser, assim, anos de ouro para gente, para pesquisa, para quem gosta de clínica, para quem gosta de estudar, porque isso está sendo cada vez mais desvendado. E aí, falando de diagnóstico precoce, né, a gente está falando, olha, provavelmente, ao que tudo indica, quanto antes a gente entrar com drogas amiloides, melhor o efeito. Porque o amiloide age no início, na deflagração, né? Antes de a gente ter um acúmulo massivo de tal, principalmente já tendo infectado vias neuronais corticais, né? E nesse sentido de diagnóstico precoce, eu gosto de um debate que é: quando que começa a doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer começa com sintoma ou a doença de Alzheimer começa com as alterações biológicas? É quase que uma questão filosófica, porque, de fato, nem todo mundo que tem as alterações biológicas podem envelhecer suficiente para ter os sintomas. Muitos dos sintomas vão aparecer naquelas pessoas que, além de ter alterações biológicas da doença de Alzheimer, têm alterações biológicas de outras doenças, doença vascular, baixa reserva cognitiva, como o Fábio colocou. Então, será que é suficiente a gente só agir na doença de Alzheimer? Mas tem uns dados muito bacanas, novos, que tem a ver com a proteína tau, e são dados que surgem a partir da capacidade agora que a gente tem de ter uma medida acurada da taupatia pelo sangue, né? Dos exames de sangue que vem a proteína tau fosforilada na doença de Alzheimer. Até agora, esses exames, eles identificam
se tem taupatia ou não. Eles não mostram o grau da taupatia. Para eu saber o grau da taupatia, eu teria que fazer um exame de neuroimagem, que é o PET-tau, e que é muito pouco acessível. No entanto, estão saindo novos exames que identificam outras formas de proteína tau 243, que ela se correlaciona, ou a quantidade dela no sangue se correlaciona com a quantidade de depósito no cérebro. Ou seja, isso permite que pelo sangue eu estime qual é o nível dessa taupatia e consiga pelo sangue estadiar clinicamente a doença de Alzheimer. Isso pode possibilitar, por exemplo, eu decidir de entrar com o donanemab ou não para uma pessoa que já tem uma taupatia menos ou mais avançada. Isso também pode refletir no seguinte sentido. A gente sabe que em pessoas que não têm sintomas da doença de Alzheimer, mas têm alterações biológicas, as alterações biológicas mais preditoras são depósito de tau em regiões corticais, já saindo, pegando a rede da memória e subindo essa rede da memória posteriormente. Isso eu só consigo até agora ver pelo PET. Se eu conseguir estimar isso pelo sangue, é uma forma de a gente fazer exame de sangue e falar, ó, esse paciente tem alteração de amiloide e tal, mas uma predição baixa de ter sintomas nos próximos anos. Esse paciente não. Ele tem mais tal e, portanto, uma predição mais alta de ter sintomas nos próximos anos. Talvez esse grupo seja interessante para estudos de agentes anti-amiloide. Eu acho que você falou tudo, né, Lucas? Os exames de biomarcadores no sangue vieram para ajudar muito a pesquisa, né? De fazer rastreio, né, de amiloide com a tal 217, né? Para tentar estratificar a taupatia com o 243. E aí, assim, eu acho que para quem faz estudo clínico, você fazer um primeiro rastreio, né, com exames séricos, e selecionar para usar o exame padrão ouro, que é caro, que é pouco acessível, acho que esse que é o caminho. Né? Mas, de fato, claro que isso aqui não é para ser feito hoje clinicamente, mas o futuro aponta para esse caminho, né? Diagnosticar por exames de rastreio antes dos sintomas clínicos. Né? Atualmente, a gente está usando medicações anti-amiloide. Agora no Brasil, donanemab aprovado, nos Estados Unidos, lecanemab e donanemab, para um quadro de Alzheimer já com sintomas. Um quadro leve, mas já com sintomas. Os estudos que estão acontecendo agora, os estudos clínicos, boa parte são doença de Alzheimer sem sintomas. Né? Assintomático. Então vamos lá, Lucas. O que futuro, é a doença de Alzheimer? O futuro, em breve, futuro breve, eu acho que vai trazer boas novidades. O que é a doença de Alzheimer? Tem dois grandes grupos que debatem, né? Doença de Alzheimer tem que ter sintoma ou não tem que ter sintoma? Eu acho que para a gente falar de doença num sentido mais amplo e num sentido mais aplicável clinicamente, a gente precisa de sintoma. Quando a gente conversa com pacientes e a gente fala de doença, esses pacientes entendem doença como tem alguma coisa errada comigo que está atrapalhando o meu funcionamento, está mudando quem eu sou. E eu estou percebendo isso ou outras pessoas estão percebendo. Então, a meu ver, a gente conceitua doença de Alzheimer do ponto de vista biológico e do ponto de vista clínico justamente para a gente conversar em níveis diferentes. Então, quando eu acho que a gente conversa com pacientes, a gente tem que conversar chamando doença de Alzheimer em relação a sintoma. Quando não tem sintoma, eu gosto muito da palavra risco. Então, por exemplo, diabetes. Diabetes é uma condição de alteração de glicemia no sangue, hiperglicemia, que no início não dá sintomas. Então, conceitualmente,
ela seria uma doença em si? Ou é um risco de desenvolver sintomas, por exemplo, lesões de órgãos, como rins, como vasculatura, cérebro, coração, né? Então, cada vez mais a gente tem chamado diabetes de doença mesmo sem ter sintoma. Sim. Talvez esse seja o caminho da doença de Alzheimer, É. ou a gente tenha que trabalhar como, olha, você tem alterações biológicas de risco para a doença de Alzheimer. Eu gosto do termo risco e eu acho que a gente deve trabalhar em medicina em aplacar os riscos para evitar as doenças. Eu acho que isso Sim. é interessante conversar com esses termos com os pacientes. O que você acha, Fábio? Eu me faço uma pergunta, talvez seja filosófica, né? Eu gosto de pensar, em vez de pensar em Alzheimer, pensar em câncer de próstata. Tá. Vamos supor que alguém de 90 anos, um homem de 90 anos, né, tenha, né, um aumento do PSA, você faz um ultrassom, tem um nódulo, você faz uma biópsia, tem o câncer lá. Mas ele não tem sintoma nenhum. Ele tem câncer de próstata? Agora, e aí, eu acho que uma coisa é tipo falar o seguinte: olha, nessa idade, o câncer de próstata é tão indolente que a pessoa vai morrer com o câncer, não de câncer. Né? E aí, eu concordo muito com você, Lucas. Será que a gente deve dizer para a pessoa que ela tem câncer de próstata? Né? Mas conceitualmente, eu não consigo não ver como a doença sendo caracterizada pela patologia. Claro que eu acho que isso, assim, ele tem que ser comunicado de uma forma diferente. Porque é muito possível que a pessoa morra com a patologia e não da patologia. Como esse caso que a pessoa pode morrer com o câncer de próstata e não do câncer de próstata. Então, eu acho que você fazer, né, uma conversa dizendo que a pessoa tem uma doença sintomática, especialmente se não tem nenhum tratamento comprovado para esses casos que modifique a doença, talvez não seja muito frutífero. Né? Você fazer uma revelação de uma doença sem sintomas. Mas eu não consigo não ver conceitualmente como a doença. Eu acho que o pulo do gato aqui é a gente ter um nível de certeza de que aquelas alterações patológicas vão causar sintoma em determinado momento. Que é exatamente isso que está falando. Olha, eu tenho um câncer de próstata aos 60 anos, eu tenho certeza que em tanto tempo isso vai causar sintomas, vai causar problemas e eu tenho que intervir. Na doença de Alzheimer, essa certeza ela é fraca. Então, a gente, mesmo vendo alterações patológicas da doença de Alzheimer, que obviamente do ponto de vista biológico são doenças, a gente ainda não tem uma capacidade de predizer que aquilo vai causar problemas em tanto tempo. Essa capacidade está aumentando conforme a gente está conseguindo reconhecer e identificar clinicamente a biologia da doença de forma mais precoce. Por isso que a gente está animado para os próximos anos. Né? É uma doença, né, Fábio, que a gente não vai curar e talvez o máximo que a gente possa conseguir nas próximas décadas é evitar que ela caminhe de forma acelerada. E quanto antes a gente entra com essa intervenção, a gente preserva o sujeito em níveis mais altos ao longo do tempo, diferente de a gente entrar mais tardiamente. Né? Acho que talvez o lema, né, dessas drogas anti-amiloide seja assim: tempo é tudo. Né? Tem que ter um tempo de diagnóstico, um tempo de intervenção. Quanto mais precoce, melhor. Eu recebi várias mensagens de pacientes e de familiares, principalmente de pacientes com doença de Alzheimer, falando sobre o donanemab e perguntando: vamos usar? E infelizmente, para a grande maioria, eu tive que dizer: não tem indicação, não. Passou do tempo, do momento da doença em que esse tratamento ia trazer um benefício mais claro. Né?
E a gente tem que considerar também os riscos, né, Fábio? Eu queria que você comentasse um pouquinho agora, de forma geral, dos agentes anti-amiloide, quais são os riscos que eles implicam e os mecanismos desses riscos. Bom, então, eu vou fazer uma analogia aqui que eu falo para explicar para os pacientes. Ó, imagina que você tem um pasto e uma floresta do lado. Você quer pôr fogo no pasto para renovar a terra, para nascer melhor, né? Só que às vezes esse fogo sai do seu controle e queima a floresta. Então, isso acontece quando você usa uma droga que é um anticorpo. Então, anticorpo monoclonal é um clone de um anticorpo que se liga à proteína. Proteína amiloide, anticorpo. Quando isso acontece, você induz uma reação inflamatória. Então, a micróglia, que são aquelas células de defesa do cérebro, elas fazem uma pequena inflamação e tiram o amiloide. Mas, às vezes, essa inflamação sai fora do seu controle. Especialmente porque o amiloide ele vem em dois sabores, né? Sabor parênquima e sabor vaso. Né? Então, tem também amiloide nos vasos cerebrais, chamada angiopatia amiloide. E quando você tira o amiloide do vaso, você fragiliza esse vaso. Então, isso causa as duas principais manifestações, né, que são as chamadas áreas. Tá? Área são anormalidades de imagem relacionadas ao amiloide, é um termo em inglês, que implica ou num edema cerebral ou numa microhemorragia. Por que dá edema? Porque quando você fragiliza o vaso, você extravasa material proteico do vaso para o parênquima. Isso causa um edema vasogênico. Se acontecer no parênquima, é edema. Se acontecer nos sulcos do cérebro, é efusão. Ou você fragiliza a parede do vaso. Isso causa hemorragias. Na imensa maioria das vezes, microhemorragias. Mas, numa pequena porcentagem, macrohemorragias. Então, quando você faz uma inflamação, muitas vezes essa inflamação foge ao seu controle. Tá? Então, além das reações de infusão, tá? Infundindo um anticorpo, a pessoa pode ter uma reação alérgica. Tá? Que aí é uma reação como se fosse qualquer outro anticorpo. Então, além dessas reações de infusão, as áreas são os efeitos colaterais mais comuns. Então, temos áreas inflamatórias e áreas microhemorrágicas. Tá? Ah, meu Deus, né? Eu tenho visto muitos comentários assim das pessoas, né, nas postagens. Todo mundo fala assim: meu Deus, um remédio que pode dar hemorragia cerebral, esse remédio assim tem que ser abolido. Mas quem fala isso não parou para pensar que a imensa maioria das vezes isso é assintomático. Isso é identificável pela imagem, pela ressonância. E como a gente sabe que dá isso, e isso acontece especialmente nas primeiras 3 infusões, que é onde tem mais amiloide para tirar, tá? Faz sentido. Esse período ele é fundamental que tenha um segmento com ressonância, para que você identifique uma área assintomática, pare a medicação momentaneamente e não transforme uma área assintomática numa área sintomática. Tá? Então, quais são os números? Eu vou pegar aqui o estudo principal do donanemab, qualquer área. Então, foi 37%. Né? Área inflamatória, 24%. Sintomática, 6%. Olha como cai. Sintomática. Quais sintomas, Fábio? Quais sintomas? Oi? Quais são os sintomas? Então, os sintomas, eles são sintomas de uma inflamação. Então, quando a gente pensa em inflamação cerebral, pensa numa meningite. Primeira coisa que dá é dor de cabeça. Né? Segunda coisa que mais dá é confusão mental. Tá? Então, dor de cabeça, cefaleia e confusão mental, uma piora da cognição, uma piora aguda, foram os principais sintomas. Outros sintomas que podem acontecer
tontura, desequilíbrio. Existe uma predileção pela parte de trás do cérebro. Então é muito mais comum ter essas inflamações na região parieto-occipital, que é a região que processa a visão. Então distúrbios visuais também podem acontecer. Porém, em uma porcentagem pequena, os efeitos foram mais graves, especialmente sintomas que mimetizavam um AVC. A pessoa tinha lá uma fraqueza, uma alteração sensitiva, parecia um AVC. Outra manifestação é crises epiléticas. Então, especialmente aquelas crises epiléticas de difícil controle. Então, é possível, né? Eu diria que a gente precisa ensinar as pessoas, orientar os pacientes, ensinar os colegas médicos para identificar os sintomas de área, especialmente os sintomas que parecem AVC. Porque se você trata um AVC com uma medicação que afina o sangue, lá um trombolítico, e a pessoa não tem AVC, tem área, isso pode causar um sangramento fatal. Isso aconteceu algumas vezes nos estudos. Os pacientes foram erroneamente tratados como um AVC e era uma área. Então a gente tem que tentar orientar isso para que isso não aconteça. Bom, a gente está falando do cenário catastrófico. Né? Catastrófico, então, sintoma mais intenso foi 1,5% para a área inflamatória. A área H, sintomático, foi 1%. Então, de 100 pessoas, uma ou no máximo 1,5 tem sintomas devido à área, certo? Uhum. Bom, a maior assim, parte, então, tomando área E e área H, dá 7%, sendo que 1,5% do sintoma foi importante. E acho que é importante colocar também que, então, a maioria das áreas identificadas na neuroimagem foram assintomáticas, algumas sintomáticas leves, e no caso da área inflamatória, do edema cerebral, transitório. É um edema que regride. O microsangramento, ele deixa uma cicatrizinha. Isso. E a grande maioria, assintomática. Mas o edema, ele regride. Né? Então, esses sintomas, mesmo os pacientes tendo sintomas, interrompendo a medicação, evitando que tenha mais edema, esse edema regride e o sintoma também regride. Né? Então, é transitório. E você aí trata, eu acho né? importante a gente falar, Fábio, e queria que você falasse dos critérios de interrupção do tratamento, né? Para não ter sintoma, quando eu vejo a ressonância magnética com área, quando que eu tenho que parar o remédio? Quando tiver qualquer área ou não? Então, primeira coisa que você classifica as áreas, tá? Então, áreas com I, né? Pelo sintoma ou pela imagem. E você tem 3 classificações: leve, moderado e grave. Para sintoma e para imagem. A única possibilidade de você continuar usando o donanemab com área é uma área leve assintomática. Leve na imagem, assintomática no sintoma. Qualquer outra possibilidade, área com sintomas leves, separa. Área assintomática moderada na imagem, separa. Quer dizer, assim, a ideia é essa. A única possibilidade de você continuar usando é uma área sem sintomas e leve na imagem. Tá? E aí tem vários critérios. Assim, esses critérios pelo tamanho, né, da área, a área do volume, que na imagem, pelo número de microhemorragias, tá? E os sintomas é o quanto que afeta a funcionalidade. Então, uma área leve, a pessoa tem o sintoma, mas não tem nenhum impacto funcional. Consegue fazer tudo o que estava fazendo, mesmo com os sintomas. Tá? Tive área, o que eu faço?
existe um tratamento. E se você parar para pensar, essas áreas são edemas vasogênicos, coisas que a gente já trata na neurologia há muito tempo. Trata com corticoide, né? Ou oral ou na veia. Então, a identificação precoce da área também permite o tratamento precoce dela com corticoterapia. Tá? Então, eu acho que é um sintoma importante, é um sintoma que a gente tem que aprender a identificar, a tratar, e aí a estratificar pessoas para que elas não tenham área. Que aí acho que é um ponto importante, né, Lucas? Assim, em quem você usa a medicação, tem alguns fatores de risco para ter área. Então, se elas têm 2 cópias do ApoE Epsilon 4, né, aumenta muito a chance de ter efeito colateral. Se elas já têm sinais, mesmo que sutis, de angiopatia amiloide, uma área de sangramento nos sulcos cerebrais, chamada de siderose superficial, se elas têm mais que uma microhemorragia, então no estudo permitiu até 4, mas se elas têm mais que uma microhemorragia, já tem mais chance de efeito colateral. A quantidade de amiloide. Se a pessoa tem muito amiloide, né, o sistema de drenagem fica sobrecarregado e acontecem essas fragilidades vasculares no começo. E aí, né, uma das ideias que o estudo do donanemab teve e fez um estudo é começar mais devagar no começo. Então, no estudo do Trailblazer 2, a dose nos 3 primeiros meses foi 750 miligramas. E aí passou na 4ª infusão para 1.500 miligramas. Né? Uma modificação disso. Então, usar assim, olha, 350 miligramas no primeiro mês, 700 no segundo, 1.050 no terceiro e 1.400 do 4º mês em diante, já reduziu a área aí de 24% para 13%. Quer dizer, você começando mais devagar, na fase que tem mais área, por ter mais amiloide para ser tirado, para ser, né, removido, já reduziu em quase 10% a chance de ter área inflamatória. Então, eu vejo a área como uma coisa importante, mas uma coisa manejável. Até é importante dizer que a aprovação da Anvisa para o donanemab é com a titulação modificada, com o início Isso. de doses mais baixas, então que implicam não nos 24% de incidência diária, mas em 14% só das pessoas. Né? E outro ponto é a estratificação de risco. Isso é no geral. Conforme a gente vai selecionando pacientes geneticamente com menos risco e com imagem cerebral sem alterações vasculares que também aumentam o risco, esse número vai caindo. Né? Só pela genética, o número sai de 14% para 12% no grupo com menos risco e aumenta para 20% no grupo com mais risco. Né? Então, de 14% para 20% é uma diferença importante. A Anvisa não aprovou para homozigotos, né? Para quem tem 2 cópias do Epsilon 4. Né? Então, e aí eu concordo com essa questão, né? Eu acho que tem alguns estudos já mostrando que se você somar todo mundo que é homozigoto de vários estudos, o custo-benefício não é positivo. O risco é muito alto em homozigotos. Isso é muito alto. Do alelo Epsilon 4 da ApoE. Fábio, conversa tá boa, mas tá na hora de a gente terminar, senão ninguém aguenta mais a gente. Sim, imagino. Foi um prazer conversar contigo. Espero que as pessoas, tanto familiares, pacientes, quanto profissionais de saúde, médicos e outras especialidades da saúde, possam ter aproveitado e ter gostado aí do nosso bate-papo. Mais para frente, mais programas para não esquecer da Abras. Fábio, muito obrigado pela sua ilustre companhia. Estou sempre aprendendo com você.
é uma grande responsabilidade e também orgulho eu te suceder aí na diretoria científica da Abra São Paulo. Bom, Lucas, obrigado pelas palavras bondosas, né? Eu que aprendo muito com você. E para não esquecer, né? Informação de qualidade é fundamental para tomarmos decisões corretas. Então, espero que a gente tenha conseguido passar informações de uma forma simples, mas com uma qualidade científica que façam que todo mundo reflita se vale a pena, se não vale, né? O que vale a pena para cada um. Eu acho que esse é o ponto dessas medicações. Não são remédios para todos com doença de Alzheimer, mas podem causar uma mudança a longo prazo muito significativa na vida de pessoas, de algumas pessoas com doença de Alzheimer que são elegíveis para esses tratamentos. Isso. É isso. Um abraço, até a próxima.